E aí galera do sexto ano, meu nome é Maria Elisa e eu estou participando de um programa que se chama PIBID na faculdade que eu faço de Geografia. E hoje eu vou dar uma aulinha para vocês sobre a população brasileira. Está no PET de vocês nas páginas 51 até a 54, da semana 2. Deem uma olhadinha lá. Bom, nessa aula que a gente vai ter agora sobre a população brasileira, a gente vai abordar alguns temas como a quantidade de habitantes que temos no Brasil, o que é miscigenação, e os conceitos de migração, a distribuição desigual de pessoas no território brasileiro e outras coisas. Começamos falando sobre o que é populoso e o que é povoado dentro do espaço. Um espaço populoso é aquele com muitos habitantes. Um espaço povoado é aquele com elevada densidade demográfica, ou seja, o quanto que o espaço do Brasil, o território dele, é ocupado pela população. Para a gente entender o que é a densidade demográfica, é só imaginarmos a área total do Brasil e dividirmos pelo total de habitantes. Agora vamos entender o que é população absoluta e população relativa. A população absoluta é o número total de habitantes de um lugar e a população relativa é o número de habitantes por uma área. O Brasil ele se encontra na América do Sul, só para a gente dar uma relembrada. Olhem só o espaço que o Brasil ocupa na América do Sul, é gigante, né? Nós temos uma área de 8.515.767.049 km². Dentro dessa área, a gente possui 22,43 habitantes por quilômetros quadrados. A nossa população total é de 212.831.369 pessoas, segundo os dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esses dados foram tirados no dia 17/3/2021 e eles nos mostram que o nosso país é pouco povoado. Bom, no Brasil a região sudeste possui 92 habitantes por quilômetros quadrados, enquanto na região sul possuímos uma média de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Já no nordeste, a média é de 36 habitantes por quilômetros quadrados. No centro-oeste, a gente apresenta a média de 10 habitantes por quilômetros quadrados. E na região norte, possui apenas uma média de 5 habitantes por quilômetros quadrados. Isso acontece por alguns fatores históricos, como o processo de colonização, que gerou uma maior ocupação nas áreas litorâneas do Brasil. Lá em roxinho, lá, pessoal. Assim como os fatores naturais, como as áreas castigadas pela seca, o exemplo do Nordeste, florestas muito densas, como na Amazônia, entre outros lugares, e não podemos esquecer dos fatores econômicos, que exercem um papel muito importante na atração e fixação da população, como é em São Paulo. Bom, isso é chamado de migração. Os indivíduos procuram um lugar para residir em outras cidades, estados ou até mesmo países, e eles procuram melhores condições de vida. Agora a gente vai tentar entender um pouquinho sobre o que é miscigenação. E o Brasil é um país muito rico dentro desse contexto, pela sua diversidade. Poucos países possuem uma grande miscigenação. Mas o que é miscigenação, né? A miscigenação é a mistura, vamos dizer assim, das etnias diferentes. E quais são essas etnias, né? Vamos entender um pouquinho. Temos os indígenas, que são os primeiros habitantes do Brasil, um índiozinho. Logo depois a gente tem os brancos, que são os europeus, que chegaram dentro do processo de colonização, a representação. E depois a gente tem os negros, que são os africanos, que chegaram dentro da lógica da escravidão aqui no Brasil. A gente tem a representaçãozinha. E a gente tem também os pardos. Os pardos... Existem umas pesquisas que foram feitas que apontam que a maioria da população se considera parda. Bom, vamos entrar em alguns dados agora. No Brasil, o número de homens é de 48,2% e de mulheres é 51,8%, segundo os dados do IBGE em 2019. Seguindo nesse mesmo contexto, nós temos a pirâmide etária do Brasil, dividida entre homens e mulheres, com todas as faixas etárias, ou seja, pessoas de todas as idades.
Na parte inferior da pirâmide temos de 0 a 5 e superior de 50 a 100 anos de idade. Ela nos mostra qual a porcentagem e o número de pessoas no Brasil de 0 a 100 anos ou mais. Pessoal, a gente encerra então aqui agora essa revisãozinha que a gente fez e vamos passar para as atividades. As atividades estão no pad de vocês, da página 52 até a página 54. Deem uma olhadinha lá. A gente inicia com a questão 1. A questão 1, ela tem uma imagem lá, depois vocês olhem o pad certinho para vocês fazerem a atividade. Bom, sobre a formação da população brasileira, responde. Letra A. Por que a população brasileira é considerada miscigenada? Por que então nós temos essa diversidade aqui no Brasil, né? Letra B. Quais são os fatores positivos de existir uma população miscigenada? Então, reflita um pouquinho e respondam essa questão aí pra gente. A gente entra na questão 2. A migração ocorre quando as pessoas vão de um lugar para o outro com o objetivo de fixar residência. Essa migração pode ser entre campo e cidade, entre municípios e entre estados, ou até mesmo entre países. Letra A. Como você acha que a migração se relaciona com o aumento da população de um lugar? Foi falado nesse vídeo, caso vocês precisem, dê uma revisãozinha no videozinho que vocês vão saber certinho a resposta. Letra B. Em sua opinião, por que as pessoas migram de um lugar para o outro? Bom, essa é uma questão que vocês precisam refletir um pouquinho também, logo vocês vão saber certinho. Questão 3. Precisa dar uma olhada na imagem, repetindo, a imagem está no pad, pessoal. Após a análise da imagem, responda. Letra A. Indique os grupos migratórios que ocupam o Brasil informados na imagem. Dê uma olhadinha na imagem, pessoal, que vocês vão saber certinho a resposta, certo? Letra B. De acordo com o levantamento realizado pelo IBGE, a maior parte da população brasileira se considera branca, parda ou preta. Essa é bem simples, basta vocês olharem na imagem que vocês vão saber responder também, pessoal. Letra C. Quais as características culturais africanas podem ser encontradas na cultura popular brasileira? Bom, no Brasil, que tipo de cultura vindas da África que a gente tem, né? E temos a questão 4, que é vocês lerem atentamente as alternativas, colocar V para as informações corretas e F para as informações que vocês acham que estão erradas. Finalizamos a nossa aulinha aqui de hoje, nos vemos na próxima aulinha e espero que vocês se cuidem e até a próxima, galera!